Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer aqui o convite feito pelo professor Guzatti, Paulo César, para essa apresentação. Essa apresentação é uma apresentação bem bastante informal, muito visual, com muitas fotos, e ela é fruto dessa experiência pessoal que eu tive nesse curso que eu fiz em Xangai, em janeiro de 2019, com duração de 2 semanas. Foi uma oportunidade para ter um contato muito próximo com o sistema de saúde chinês e como que ele funciona, e o objetivo aqui é conversar um pouco sobre câncer de pulmão e como que eles realizam um tratamento cirúrgico. Xangai é uma cidade moderna, muito bonita, em termos de população, é a terceira cidade mais populosa do planeta. Ela só perde em termos de população para Tóquio e para Nova Delhi. Ela conta com 24 a 26 milhões de habitantes. Xangai é a capital da província de mesmo nome, ou seja, Xangai, capital Xangai. A província de Xangai é uma das menores das 23 províncias chinesas e também a província mais rica. É a província que percentualmente tem um percentual maior de participação no PIB chinês. Xangai é basicamente um centro financeiro, né? Ou seja, da China. Xangai está para a China, assim como São Paulo está para o Brasil. É, essa é a carta convite que eu recebi para o curso. Esse curso foi realizado no Hospital Cirúrgico de Grande Porte na cidade de Xangai, chamado Shanghai Pulmonary Hospital, que é ligado à Tongji University. Esse curso é um curso internacional, é um curso bastante disputado. Ele tem uma lista de espera aí mínima de em torno de 2 a 3 anos. Eu tive a oportunidade de ter sido selecionado para a turma de janeiro de 2019. Quando eu cheguei na China, o que eu esperava ver em termos de sistema de saúde era um grande SUS, né? Que todo mundo tinha direito a tudo, de forma universal, pelo país inteiro, e, na verdade, o sistema não é nada disso, né? Não é assim que funciona. Para minha surpresa, eles têm um modelo misto, público-privado, ou seja, existe uma participação do setor privado forte no sistema de saúde chinês. Existem hospitais que são 100% públicos, hospitais que são parte pública e parte privado, e tem uma minoria de hospitais que são 100% privados. Esse hospital que eu estive lá durante 2 semanas, ele é parte público, parte privado. Os recursos financeiros destinados à saúde são geridos pelas províncias, então são grandes caixas de assistência, como se fossem estaduais, né? As províncias são análogos aos estados aqui. Não existe um sistema nacional padronizado de saúde, como o SUS. Isso é uma das coisas que dificulta um pouco a publicação de trabalho científico chinês com volume nacional. Assim. Não existe uma padronização, um sistema nacional. A relação do usuário é sempre com o hospital, ou seja, ele escolhe o hospital, ele não procura o médico, ele procura o hospital X, Y, Z, e o hospital fornece determinados médicos, determinados cirurgiões, e a relação comercial é sempre do usuário com o hospital, ou seja, o usuário paga o hospital e o hospital remunera o cirurgião. A remuneração do cirurgião ela é mista, ou seja, é composto por parte de uma remuneração fixa, como se fosse um salário, e parte de uma remuneração por produção, ou seja, um sistema bem capitalista. Existe um sistema também de reembolso que eu achei bastante interessante e propicia uma migração interna muito grande na China dos pacientes procurando os centros de alto volume, centros mais famosos, mais importantes na China. E no tratamento cirúrgico do câncer de pulmão, a China tem
dois hospitais muito grandes, que é o Shanghai Pulmonary Hospital, que é ligado à Tongji University, e tem um outro hospital também chamado o Shanghai Chest Hospital. Então, eles são centros de cirurgia torácica com projeção nacional na China e recebem pacientes da China inteira, nesse sistema de reembolso. E é um sistema que funciona mais ou menos assim, é você imaginar que, por exemplo, aqui no Brasil, um paciente lá de Pernambuco que tem um nódulo e ele precisa fazer uma lobectomia, e aí ele vai e escolhe, não, eu quero me operar lá no hospital CHN, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí o sistema de saúde lá da província de Pernambuco fala para ele o seguinte, fala assim, olha, se você operar aqui em Pernambuco, eu vou operar você pela técnica cirúrgica convencional, que é mais agressiva e tal, mas vou operar. E no sistema de saúde chinês, quase nada é livre de ter algum pagamento. O cara tem que pagar alguma coisa, como se fosse uma coparticipação, mas para os tratamentos básicos convencionais é uma coisa que não tem nenhum impacto financeiro maior, mas tem que pagar. Usou, tem que pagar alguma coisa. E aí o sistema lá de Pernambuco fala para ele, olha, então para essa cirurgia aqui que você precisa fazer aqui por técnica convencional, eu pago 30 dinheiros. Ah, mas eu quero operar lá no CHN Niterói. Não tem problema nenhum. Toma aqui os 30 dinheiros, a cirurgia lá custa 50. Você vai pagar 20 do seu bolso, mas você pode ir lá operar, não tem problema nenhum. Então, isso permite uma migração interna grande na China e a formação de centros de alto volume, com número de pacientes assim, de um N completamente fora do normal. Os OPMEs, que a gente fala aqui, ou seja, órteses e próteses materiais especiais, que para a cirurgia de câncer de pulmão, as lobectomias, são os grampeadores, as pinças de energia, retratores descartáveis. Nenhum desses materiais são cobertos pelo sistema de saúde chinês. Ou seja, o paciente, para fazer uma lobectomia, ele tem que pagar esses materiais todos. Eles são os maiores fabricantes desses materiais, e tem vários materiais, fábricas chinesas próprias, com grampeadores que a gente chama aqui de genéricos, mas que funcionam, e esse custo, então, para eles é bem menos significativo, mas é relativamente caro ainda. E a relação, como eu falei, é sempre com o hospital. O paciente procura a instituição e não o médico. O fluxo financeiro dos recursos para a saúde é gerido por um seguro-saúde que chama IBAL. Esse seguro-saúde como se fosse uma caixa de assistência estadual, ele é gerido pelas províncias, ele é local, né? Em 1998, o governo chinês decretou que o IBAL é obrigatório para todos os pacientes, as pessoas com emprego formal. Em 2001, a China tinha 3% só da população urbana, então não era a maioria dos trabalhadores com emprego formal. O fluxo de dinheiro para esse sistema não era tão grande. Já em 2017, a China passa para ir quase 60% da população urbana, e o fluxo de capital, de dinheiro injetado nesse sistema começa a ser muito grande. Essa é uma contribuição descontada em folha, e ela é composta por 6% do valor do salário pago pelo empregador e 2% pago pelo empregado, e esse dinheiro vai para a província, que gere e investe no sistema de saúde local. Províncias mais ricas têm mais recursos, províncias mais pobres investem menos. No mundo ocidental, para você considerar um hospital que a gente chama de High Volume Center, de alto volume, um centro de alto volume cirúrgico, esse hospital tem que operar de 70 a 150 pacientes por ano de cirurgias de grande porte, ou seja, lobectomia, cirurgia de ressecção do túmulo mediastino e tal. Eles tiveram que criar uma outra classificação para esses dois centros chineses, todos dois localizados na cidade de Xangai, que foi o Ultra High Volume Center. Esses centros operam simplesmente 10 mil pacientes ano.
Ou seja, é uma proporção do centro ocidental dito de alto volume de 1 para 100. Para cada um paciente que se opera num centro ocidental classificado como de alto volume, eles lá na China operam 100. É muita coisa. Eles fazem 50 a 60 lobectomias por dia nesse hospital. Assim, na minha experiência pessoal aqui em Niterói, eu opero em torno de 15 lobectomias, no máximo 20 lobectomias por ano. É uma média de uma a duas por semana. Eles operam lá 50 a 60 por dia. É uma coisa, assim, inimaginável. É simplesmente a Disneylândia do cirurgião torácico, né? Então, e o Shanghai Chest, são dois centros, né? O Shanghai Chest Hospital, que é ligado à Jiatong University, e o Shanghai Pulmonary Hospital, que foi o hospital que eu tive lá fazendo esse curso, ligado à Tongji University. A estatística deles em 2016, eles operaram cerca de quase 11 mil pacientes. Quando eu estive lá em 2019, eles estavam atualizando a estatística de 2017, 2018, e eles já estavam batendo a marca de 15 mil pacientes ano. Então, é muita coisa. É uma experiência, assim, absurda. Isso aqui é o número de cirurgias feitas lá no Shanghai Pulmonary Hospital. Vocês vão observar aqui que, a partir do ano aqui de 2010, 2011, começa a ter um crescimento mais significativo. A partir de 2011 é que esse curso começou a ser implementado. Ele é capitaneado lá por um espanhol, que é o Diego Gonzalez. Ele é um cara que usa muita técnica e difunde a técnica de lobectomia uniportal, que é uma lobectomia por uma incisão única, que você trabalha com todos os instrumentos dentro daquela incisão, de cerca de 3 a 5 centímetros, e que você consegue fazer uma lobectomia, e esse curso é focado nessa técnica, né? Aqui vocês vão ver a distribuição de VATS, Video Assisted Thoracoscopy Surgery, e vocês vão ver aqui que a partir de 2011 é que começa a técnica uniportal mais importante, mas de forma mais consistente, com aumento importante, e com aumento de forma geral muito grande, especialmente com o uso mais difundido do vídeo, da VATS. Ou seja, você consegue fazer uma lobectomia por vídeo quando você está treinado, num tempo bem menor do que uma lobectomia convencional, e tem um impacto para o paciente também, principalmente em termos de recuperação pós-operatória de dor, muito, muito, muito significativo. Existem alguns fatores determinantes para o surgimento desses centros desses ultra high volume centers na China, né? Um deles é o tabagismo. O tabagismo é um hábito cultural na China. Eles fumam muito, fumam em todos os lugares, apesar de existir uma certa proibição de fumar em lugares públicos, fechados e tal, eles não ligam muito, não. Agora, uma coisa também interessante é que você, ao contrário de Paris, assim, você não vê nenhum papel, nenhuma guimba de cigarro no chão, nada, não tem nenhum papelzinho, nada. A cidade, assim, é absolutamente limpa. Dá para você sentar no chão, assim. E uma das coisas que eles falam lá no primeiro dia é para você ter bastante atenção, se cair algum papel, alguma coisa, você volta e pega, porque isso aí dá problema mesmo. Existe uma indústria do tabaco estatal muito, muito lucrativa e muito importante na China, né? Então, você tem essa dualidade de ter uma indústria de tabaco estatal que tem um faturamento altíssimo, ou seja, juntando com o hábito cultural de tabagismo importante. Você tem um baixo custo de exames de imagem, principalmente tomografia. Uma tomografia na China custa cerca de $34 e um raio-x $17. Eles fabricam praticamente todos os aparelhos de tomografia de raio-x do mundo inteiro, então eles têm um custo agregado, principalmente do equipamento, que cobre grande parte do custo do exame, muito baixo, né? Então o exame sai barato. Existe também na China uma política
de check-up anual. Essa política é estimulada pelas empresas, as empresas, vamos dizer assim, cobram que os trabalhadores façam esse check-up anual, e parte desse check-up anual contempla uma tomografia, e quando as empresas não promovem ou não cobrem isso, os pacientes costumam pagar para fazer esses check-ups. Eles têm esse hábito de fazer check-up anual. Então, isso é uma das coisas que faz com que eles detectem o câncer de pulmão numa fase muito precoce. Assim, eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei lá no primeiro dia. Eles fazem uma reunião como se fosse um briefing lá nas 7 horas da manhã, que eles apresentam, os residentes apresentam os casos principais, algum caso que mereça alguma discussão que vai ser operado no dia. Então, eles apresentaram lá, eles apresentam uns 15 casos, 12 casos aproximadamente, e todos os casos que foram apresentados no primeiro dia eram nódulos. Eram lesões menores do que 3 centímetros, por definição técnica, massa maior ou igual que 3 centímetros. Então, todos os pacientes eram os nódulos. Aí eu pensei, então eles guardaram os nódulos para o primeiro dia do curso. E aí, no segundo dia, foi a mesma coisa, no terceiro dia foi a mesma coisa, e todos os dias foram a mesma coisa. Então, eles operavam pacientes ali, potencialmente no estágio 1, praticamente 100% dos pacientes que eles operam são pacientes com nódulos, e isso são frutos de achados acidentais ou achados de check-up, porque essas lesões são assintomáticas. Então, eles lidam com esse dilema aí, ou seja, mais recentemente, Xangai ampliou a proibição de fumo, ou seja, é proibido fumar em locais públicos, mas assim, isso é muito arraigado, eles fumam muito na rua e tal, assim, mas não dão muita bola para essa coisa da proibição, não. Só para você ter uma ideia, por exemplo, assim, no shopping, é bem ostensivo, principalmente nos banheiros, com placas e nomes de proibido fumar. Então, nos primeiros dias que eu fui no shopping, eu entrei no banheiro do shopping e simplesmente o faxineiro que estava limpando o chão estava com cigarro na boca fumando. Então, eles não ligam muito para essa proibição, não. A indústria do tabaco na China tem uma pujança financeira muito grande, ela é predominantemente estatal, ou seja, eles têm também uma dualidade nessa coisa aí, ou seja, a agência reguladora do tabaco, segundo a informação lá dos médicos, ela divide o espaço, ocupa o mesmo espaço físico com a empresa estatal do tabaco da China, então existe esse conflito de interesse, ou seja, o regulador trabalha junto com o cara que fabrica o cigarro. Então, assim, em 2010, a China teve aí 1 milhão de mortes relacionadas ao tabagismo. A indústria do tabaco, por exemplo, em 2015, faturou 495 bilhões de reais, 20% a mais do que o ano anterior. Então, eles têm uma coisa financeira pública muito, muito grande envolvida nisso, né? Só para você considerar, por exemplo, a cidade de Xangai. Xangai tem 24 milhões de habitantes. Eles têm uma incidência de tabagismo grande, que é na população geral, cerca de quase 25% da população em geral tabagista. Então, você tem aí, por exemplo, um quarto só na cidade de Xangai, você tem aí 24 milhões, você vai ter aí praticamente 6 milhões de tabagistas, ou seja, a população do Rio de Janeiro praticamente inteira fumando só na cidade de Xangai, né? Então, assim, isso é um dos principais fatores causadores do câncer de pulmão e é uma coisa importante para eles lá. Com princípio geral, você tem aí ou seja, maiores volumes de cirurgia, você cria melhores centros de treinamento,
você tem processos e rotinas otimizadas e você consegue o melhor resultado e menor mortalidade. Ou seja, com esse fluxo de pacientes que eles têm lá, os processos deles, os resultados são, assim, bem significativos, entendeu? Por exemplo, eles têm lá uma equipe típica lá é um centro cirúrgico com 14 salas, cada sala de cirurgia é uma equipe típica, composta por um cirurgião sênior, um cirurgião júnior, os chineses, né? Um residente chinês e um residente internacional. Então, são 4 cirurgiões em cada sala. Esse aqui é o emblema do Xangai Pulmonário. Esse é o prédio principal do Xangai Pulmonary Hospital. Ele é um complexo com 4 prédios. Esse é o prédio de entrada, tem um jardim na frente, é um negócio bem, bem imponente. Esse complexo ocupa praticamente um quarteirão inteiro. É um complexo de 4 prédios. Esse prédio menor aqui no canto superior direito é o centro de treinamento. É um prédio de 271 leitos, né? Você imagina um hospital mais ou menos aí do tamanho do Hospital Icaraí, só de cirurgia torácica. É uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, só tem lá. São 33 leitos de CTI, 14 salas cirúrgicas só para cirurgia torácica. Ou seja, numa conta rápida aqui, você vai ver que eles fazem aí entre 4 e 5 cirurgias por sala cirúrgica por dia. Então, são 50 a 60 pacientes por dia. Você vai ver aqui também que só tem 33 leitos de CTI. Então, assim, metade desses pacientes operam vão para o quarto, que é uma lógica aqui na nossa prática cotidiana que não existe. Mas eles fazem isso lá e funciona. Eles trabalham muito o hospital, eles trabalham aí lá 12, 15 horas por dia, de segunda a sábado, sábado é um dia de trabalho normal. Então, o volume de trabalho deles é uma coisa assim fora do normal também. Esse aqui é uma foto do complexo hospitalar, aqui são, na parte inferior são os prédios, e você vê que na parte superior aqui à direita tem um grande jardim. Eles têm o maior orgulho desse jardim, eles preservam muito esse jardim. Tem um dia que a gente faz um tour por esse jardim, é muito bacana e bastante interessante. Esse é uma foto do jardim. Esse é o único jardim tipicamente chinês, com arquitetura chinesa, 100% chinesa, de Xangai. Xangai é uma cidade ali na foz do rio Yangtze, que é uma hidrovia importante, uma das hidrovias mais importantes da China. Ela adentra a China toda. Então, assim, sempre que a China era invadida, especialmente pelos japoneses, eles tomavam o território e mexiam nos jardins todos. O único jardim que resistiu às invasões, seguidas invasões japonesas, foi esse, porque esse era um jardim que era acoplado a um pequeno hospital, que era um hospital que era um sanatório de tuberculose. Então, os invasores não queriam ir lá e não mexeram nesse jardim. Então, assim, esse hospital nasceu de um pequeno hospital que era um hospital de tuberculose, que era um dos problemas chineses também, no foco de doença pulmonar, a tuberculose. Com o surgimento de tratamentos mais eficazes para a tuberculose ao longo do tempo, a tuberculose deixou de ser um problema maior de saúde pública na China, e com a coisa do hábito de fumar, o câncer de pulmão passou a ter um protagonismo maior. Então, esse hospital migrou de foco para tuberculose para foco em câncer de pulmão. Essa é uma outra foto do jardim. Essa é uma foto do
do prédio inicial do hospital, que fica ao lado do jardim, que era esse hospital de tuberculose. Ele foi transformado num museu, mas quando a gente visitou, esse museu estava em manutenção, estava fechado. Uma outra coisa que eu achei interessante também, na entrada do hospital tem essas fotos assim com as equipes equipes, essas são as fotos da equipe de enfermagem, tipo assim, funcionário do mês do McDonald's, com as pessoas posando para foto aí no mural na entrada do hospital. Eu achei bem diferente. E isso eu coloquei para, assim, eles não são muito amigáveis com os ocidentais lá em termos de placa e de coisa, não. E comida, como eu falei, eles fazem as coisas do jeito dele lá e colocam lá as placas e você que dê seu jeito de entender e de poder resolver aí as coisas no chinês. Isso é uma foto do centro cirúrgico. Essas caixas cinzas são caixas de tubo seletivo. Era um centro cirúrgico de 2 andares, eram 7 salas em cima e 7 salas embaixo, e eles simplesmente acondicionavam os tubos ali na escada, que é um volume tão grande que eles vão usando aquilo. No final do dia, essas pilhas de tubo seletivo desaparecem, assim como esses carrinhos com grampeadores que andam pelo centro cirúrgico todo, empilhados com pilhas de grampeadores, e essas pilhas, ao longo do dia, vão sumindo. São fotos também do centro cirúrgico. É um centro cirúrgico, esse é uma sala típica, eles operam sempre com monitor na cabeceira, que é uma técnica que eu adotei depois que eu voltei, que é bem interessante. As portas das salas cirúrgicas têm um sistema também bem interessante. Se você for olhar aqui na foto superior esquerda, embaixo da porta, ali no alisar da porta, tem um buraquinho, que é um sensor fotoelétrico que você coloca o pé e a porta elétrica abre e fecha para você entrar e sair sem precisar encostar na porta. Esse é um paciente na posição e a marcação para o início da cirurgia. Aqui a marcação, reparo na ponta da escápula, e aqui a incisão ali onde vai ser feita, é uma incisão bem pequena, anterior aí de cerca de 3 a 5 centímetros. Esse é um kit básico que eles usam para as cirurgias. Vocês vão perceber aqui que a ótica cirúrgica já vem acoplada com uma câmera e o cabo. Isso tudo vai na autoclave e fica tudo esterilizado direto, junto com uma pinça de energia. Esse é o equipamento básico que eles usam para cirurgia, fora os grampeadores, né? É o equipamento, vamos dizer assim, permanente, básico. E uma outra coisa que eu achei interessante também, e são fotos do sistema de desinfecção, do serviço de broncoscopia que eles têm lá. Eles têm um serviço de broncoscopia, endoscopia respiratória gigante. Eles fazem cerca de 100, 150 exames por dia. Isso é um volume também assim, inimaginável para os centros ocidentais. E isso é capitaneado e feito por especialistas clínicos, por pneumologistas. Assim. Os cirurgiões não fazem broncoscopia lá porque eles simplesmente não dá tempo. Eles têm tanto paciente cirúrgico que eles têm que focar na área de ressecção. E eles deixam essa área de broncoscopia e até a área de pleuroscopia, que eu vou mostrar mais a seguir, para os especialistas clínicos. Ou seja, os cirurgiões lá não fazem broncoscopia. Vocês vão ver aqui uma coisa interessante também, que os aparelhos aqui na foto inferior direita, eles têm uma etiqueta amarela ali, laranja, é uma etiqueta de radiofrequência.
Essa etiqueta identifica o aparelho e serve para o controle de desinfecção, que eu vou mostrar aqui. A desinfecção dos aparelhos de endoscopia lá é feita nessa bancada aqui em forma de L, que são diversas cubas, né? Que cada cuba você faz uma parte do processo de limpeza e desinfecção do aparelho. E as cubas, eles têm um sensor de radiofrequência que você passa a etiqueta do aparelho e o console ali fala o processo que você tem que fazer. E ele não permite que você pule nenhuma cuba. Se você passar da cuba 1 para a cuba 3, ele não aceita, ele não aceita o aparelho. Então você tem que passar por cada cuba, cada processo separadamente, sem pular nenhum, sem esquecer nenhum, para poder desinfectar o aparelho de forma correta e adequada. Eles fazem isso com uma rapidez incrível, para fazer 150 exames por dia, tem que ser dessa forma. Isso aqui é uma foto do setor de broncoscopia. Os laudos vêm com as fotos impressas diretamente no laudo. E aqui eles realizando broncoscopia. Essa é uma foto de um carrinho básico que eles usam também para levar os equipamentos, tanto o broncoscópio quanto as pinças, que eu achei interessante. Tem um suporte para colocar as pinças, as escovas. Eles têm um serviço muito bem estruturado em termos assim de rotina e equipamento. Isso aqui é uma outra coisa interessante, isso aqui é uma realização de o que eles chamam aqui, que é uma coisa que o cirurgião torácico aqui do mundo ocidental normal não gosta muito, mas que para eles lá é uma realidade em termos de volume, que é uma pleuroscopia clínica. Isso aqui esse aparelho aqui do lado esquerdo é um pleuroscópio semiflexível, ou seja, a haste reta ela é rígida e a ponta é flexível. E aqui um paciente que está sendo submetido com derrame pleural a uma pleuroscopia sob sedação, feita por um especialista clínico. Ou seja, na nossa prática aqui habitual do consultório, a gente pega, ou seja, 80, 70, 80% do movimento cirúrgico nosso do dia a dia do cirurgião torácico aqui é composto de pleuroscopia, para tratar derrame pleural complicado, pós-infeccioso, suspeita de tuberculose, derrame pleural neoplásico, para fazer pleurodese. Isso representa grande parte da nossa prática cirúrgica do dia a dia aqui do hospital privado, da minha prática cirúrgica. E eles simplesmente, cirurgiões torácicos lá, não fazem isso, porque não dá tempo. Porque eles têm tanto paciente cirúrgico para fazer cirurgia de grande porte, lobectomia, que eles não podem perder tempo com esse tipo de coisa. Então, eles passam, relegam esse tipo de procedimento para os especialistas clínicos. Esse é o setor de espera da broncoscopia, aqui onde os pacientes ficam aguardando para fazer os exames, as macas de repouso pós-exame, e no canto inferior direito, aqui tem 2 residentes aqui do setor de broncoscopia, treinando broncoscopia numa caixa preta, numa black box ali, de treinamento. No final do curso, assim, ao longo do curso, é uma coisa bem interessante, eles pedem para que os cirurgiões, e nesse curso tinham cerca de 30, eu acho que quase 40 cirurgiões do mundo inteiro. Tinha cirurgião japonês, coreano, indiano, espanhol, um monte de gente, nem consigo me recordar aqui quase todo, de Israel, de alemão, tinha um monte, tudo quanto é nacionalidade. E eles pedem para alguns cirurgiões para apresentarem experiências pessoais dos seus serviços de origem. E eles pediram para eu fazer uma apresentação e eu apresentei
um trabalho que a gente tinha de controle de decanulação dos pacientes lá do CHN, que eles acharam bastante interessante. E é bem, assim, interessante você ouvir as experiências pessoais de cada um aí, mundo afora. Essa é uma foto da turma no final do curso, né? É uma turma bem grande. No centro ali você vê o Diego Gonzalez, que é o coordenador do curso. Foi uma experiência bastante significativa. Aqui no alto é o Diego Gonzalez, aqui é o Gessé, que é o outro cirurgião brasileiro que nós fomos juntos, e no canto inferior direito é o time, que ele é o chefe do serviço chinês. Eles têm sempre um nome chinês e eles escolhem um nome ocidental para ficar mais fácil, porque o nome chinês deles é meio complicado. Aqui ao fundo é um cara da Coreia, e aqui à esquerda é o Peter, que é um dos cirurgiões sul-africanos que a gente ficou bem próximo lá no posto. Bom, basicamente é isso. Obrigado aí pela oportunidade e para a gente poder discutir esse tema aqui. Bem, Ângelo, obrigado. Achei assim um negócio sensacional esse passeio pela realidade médica chinesa, que é um negócio que a gente aqui não conhece, né? Muito impactante. Eu fiquei muito impressionado com os dados que você mostrou, que eu já conhecia, assim, de ouvir falar, mas não tinha visto nessa forma, de que o grosso da população chinesa era rural no início do século e agora é urbano, né? Isso aí é um impacto que a gente não tem condição de imaginar, né? Em tudo, né? Inclusive na própria medicina, no volume que você mostrou aí de coisas. Achei até as coisas, digamos assim, não vou dizer que são simples, mas de uma certa simplicidade no fazer as coisas, né, deles, e tudo operacional e funcionante, né? Mas eu queria ouvir aí a opinião dos outros, saber o se alguém quer fazer algum comentário ou pergunta, porque achei essa experiência do Ângelo uma coisa assim muito diferente, muito impactante, né, para nosso dia a dia aqui. Moisés levantou a mão. Moisés quer fazer um comentário aí. Bom dia, Ângelo. Ângelo, que história maneira, hein, cara? Essa a gente não sabia, hein? Muito boa essa. Deixa eu te perguntar duas coisas, eu fiquei curioso. Uma puxando a sardinha para o meu lado, esses pacientes lá que normalmente fazem lá cirurgias e tal, tem por prática em algum momento passarem por UTI, alguma coisa assim? Se você teve algum contato, só para dizer alguma coisa. E a segunda pergunta, com esse volume todo que eles têm, por acaso o tempo de internação deles é uma coisa muito curta, assim? Os doentes saem muito rápido do hospital, é uma coisa meio industrial, assim? Como é que funciona o fluxo dele no hospital, de uma maneira geral? Obrigado aí. Então, Moisés, assim, primeiro, a própria técnica em si da lobectomia por vídeo, ela proporcionou de forma assim, isso a gente vê nos pacientes que a gente trata aqui mesmo, um tempo de internação bem mais curto, em torno de 3 dias, entendeu? Na técnica convencional, o paciente fica com muita dor no pós-operatório, precisa ficar em torno aí de 5, 7 dias, às vezes, internado. Então, isso, só por você usar a técnica de vídeo já dá um giro maior. Em termos de CTI, isso foi uma realidade bem diferente do que a gente viu aqui. Ou seja, os pacientes que vão para a UTI são pacientes só com comorbidade cardiovascular, doenças associadas mais importantes. Mas o resto vai tudo para a enfermaria. E a enfermaria mesmo, são 2, 3 leitos lá por quarto, e eles fazem o pós-operatório lá e vão embora e vai assim mesmo e não tem problema, não. Então, se você for fazer aquela conta ali, com 14 salas operando 50 pacientes, 60 pacientes e 30 vagas de UTI, metade vai para o quarto. E funciona.
É sistema industrial mesmo, né? Sistema industrial. Mas aqui o Paulo César Nancy e o Agnaldo também levantaram a mão. Paulo César. Ângelo, em primeiro lugar, parabéns. A última experiência que nós tivemos, assim, que tinha essa visão, né, de toda vez que um sujeito saísse e quando voltava era obrigado a falar alguma coisa, foi com o professor Hilário. Toda vez que alguém da cadeira viajava, ou ele próprio, quando ele voltava, ele contava ou obrigava alguém a contar o que tinha visto fora. E quando uma vez eu falei para o Rosati, olha, o Ângelo esteve na China fazendo um curso de cirurgia torácica. Aí ele disse assim, então chega nele, pergunta se ele estaria disposto a falar para a gente. Aí eu te peguei lá no HCN e disse, Ângelo, você foi assim meio... nem aquele cara que quer botar o guiso no pescoço do leão, né? Ô, Ângelo, o negócio é o seguinte, nós queríamos te convidar, o Rosati tem uma reunião científica na Associação Médica e tal, nós queremos te convidar para você ir falar e tal, sobre o seu passeio, sua ida à China. Não, pronto, você aceitou de pronto e eu fiquei muito feliz. E, realmente, quando a gente vê, né, no nosso mundinho aqui em Niterói, a gente vê um negócio desse aí, do tamanho da China, não que a gente desconheça, a gente lê sobre a China. Aquele pagodezinho chinês que você mostrou ali, aquele ali é um espetáculo. Aqui em cada cidadezinha tem um negócio daquele. É sensacional. Então, eu queria te dar os parabéns por você ter ido, você ter se preocupado em fotografar e documentar tudo, e você trazer e mostrar. Porque as pessoas não têm a menor noção do que seja fazer 100 cirurgias por dia, 50 cirurgias por dia. A gente que opera 4, 5 no centro cirúrgico e fica exausto. Parabéns a você, parabéns. É claro que você não vai conseguir fazer 50% do que você viu lá, mas se você fizer 10% já é muita coisa. Parabéns. Bom, isso seria a solução para as filas do SUS, acabava tudo, né? É demais, Agnaldo, né, demais. Agnaldo, por favor, você levantou a mão aí. Não, eu me enrolei aqui ao mexer no sistema, mas não levantei, mas aproveito para parabenizar o Ângelo pela apresentação dele. E eu sabia que ele tinha ido à China fazer um curso e estava aguardando, de fato, esse momento. E foi muito, muito bom, muito útil. A gente ficou sendo informado de muitas coisas que não sabia. Parabéns, Ângelo. Obrigado. Ângelo, então, pelo que você falou, eles fazem cirurgia muito precoce, né? Muito precoce, porque isso aí é apanhado num check-up, paciente assintomático, até pega um paciente num estado geral melhor, né? E, eventualmente, sem tantos problemas como a gente vê, né, nos casos mais avançados. Sim, isso não é a nossa prática comum aqui, ou seja, 80% a 85% dos pacientes que chegam com câncer de pulmão no consultório para primeiro atendimento com cirurgião torácico, eles geralmente são estágio 4, são pacientes com massas, com derrame pleural, com adenomegalia, não são candidatos a tratamento cirúrgico, ou seja, os pacientes da nossa prática diária que a gente vê, pacientes que chegam ao estágio 1, são pacientes frutos assim, de achado radiológico. E com a Covid a gente viu muito isso, ou seja, pacientes que fizeram tomografia pensando que tinham Covid, não tinham Covid e encontraram outra coisa, pacientes que tinham Covid e tinham outra coisa e depois que acabou o quadro da Covid foram ser tratados. Então, assim, a gente observou também um índice de rastreio e de exames bastante significativo, a gente observou isso. E eles lá, como são um centro, vamos dizer assim, que drenam pacientes da China inteira, com aquele volume, com aquela população enorme,
com uma incidência de tabagismo muito grande, eles têm essa particularidade de conseguir esse volume de cirurgia para estágio 1, para nódulo, que é completamente fora da realidade de qualquer centro ocidental. Você não vê isso, não consegue ver isso com esse volume em lugar nenhum do mundo que não seja lá. Bom, o Moisés levantou a mão novamente e o Mauro Diniz. Moisés, então... O Ângelo, mais uma perguntinha. Você chegou a incorporar algum conhecimento do que você viu lá? Você alterou alguma coisa na tua prática como cirurgião após esse curso? Teve alguma coisa de novo que você viu? Alguma ideia que foi legal para você incorporar e trazer para cá? Sim, você sempre consegue trazer alguma coisa. Uma das práticas que eu incorporei, que eu achei bastante interessante, é operar com o vídeo na cabeceira do paciente. Isso dá um pouco de trabalho para o anestesista, eu tenho que jogar o anestesista para o lado, mas eu jogo. Enfim, isso fica mais ergonômico para o cirurgião e para o auxiliar, todos dois trabalham olhando para a cabeceira do paciente, fica mais cômodo para a equipe. Uma outra coisa também que eu aprendi e que eu achei muito interessante foi, eles funcionam com uma equipe lá bem azeitada, assim, as coisas têm que ser muito rápidas, né? Então, eles têm um funcionário, que é um funcionário geral, que faz a limpeza da sala e traz os pacientes e tal. Os pacientes estão andando na sala de cirurgia, e eles têm uma equipe são duas, que a gente chama de circulante aqui, né? Que são duas, instrumentadora, e elas alternam. Uma cirurgia, uma é circulante, a outra é instrumentadora, e na outra é o inverso. Então, para eles colocarem o paciente na posição, quem coloca é o próprio cara que traz que vai botando ali, trazendo o paciente para a sala. Então, para eles virarem o paciente, tem uma técnica que eu batizei da técnica chinesa, que você coloca os pacientes mais gordos, mais pesados, que são mais difíceis, você coloca os dois antebraços assim, com o paciente deitado de costa no coxinho, e vira o paciente, sem fazer praticamente nenhum esforço. Então, isso o cara fazia sozinho, ele botava o paciente na posição sozinho, independente do peso do paciente. Eu achei isso bem interessante. Os pacientes maiores, mais gordos, a gente chama não sei quantas pessoas lá, para técnico, para ajudar a virar, não sei o quê, o cara fazendo desse jeito aí, dá para fazer sozinho. Bom, Mauro também levantou a mão, Mauro Diniz. Mauro, seu som está desligado. Uma outra coisa também que eu estou... pela apresentação aí. Agora, a minha pergunta tem muito a ver com a pergunta do Moisés. Tirando toda essa questão estrutural aí que você mostrou, da combinação quase perfeita de diversos atores aí no campo cirúrgico, a minha pergunta se referia basicamente a isso. O que você, em termos de sistematização, você pode trazer aqui para o seu trabalho diário? Creio que isso foi respondido aí na questão do Moisés. Então, eu apresento meus parabéns a você. Não sei se gostaria de dizer mais alguma coisa. Uma outra coisa também que eu acho que é o principal ganho do curso. Primeiro, também, eles disponibilizam também compra de material. Existem materiais cirúrgicos próprios para essa cirurgia que você pode comprar lá. E algumas pinças, principalmente uma pinça chamada Snake, que eu nunca tinha visto, né? E isso você traz esses equipamentos também. E eu acho que uma das coisas mais importantes desse curso também, que eu esqueci de comentar, que o Moisés perguntou, a grande bagagem também que você traz é o que a gente chama de memória visual. O que é isso? Você vê um cara que tem um treinamento assim absurdo, fora da linha, e que ele consegue fazer coisas, obviamente, que você vai demorar muito tempo para fazer, mas que você vê que é possível fazer. O jeito que eles manipulam as coisas, ou seja, a tração que eles fazem nos vasos, eles puxam as coisas assim, com uma facilidade, com uma latitude muito grande que eu não tinha visto fazer daquela forma, e vi que é possível fazer. Eu ainda tenho medo de fazer isso,
daquela forma, porque eu não tenho essa experiência toda, mas eu sei que é possível. Então, assim, de forma inicial, o que eu notei é que eu fiquei mais um pouco assim, vamos dizer assim, um pouco mais ousado na cirurgia, porque eu vi que as estruturas suportavam determinados estresses de tração, de puxar, de levar para um lado que eu não imaginava que fosse possível você fazer aquilo com segurança. Ou seja, assim, no primeiro dia que eu entrei no centro cirúrgico e vi uma das primeiras cirurgias, eu fiquei horrorizado. Falei, esses caras são malucos, esses caras puxam esses negócios aqui todo, porra, daqui a pouco vai ser um corre-corre aqui e vai morrer um paciente sangrando aqui, que, porra, esse negócio aqui estão fazendo assim, é toque de caixa. E, na verdade, o toque de caixa é normal, não teve nenhuma intercorrência de nenhum corre-corre, de nenhuma sala nos 15 dias que eu tive lá. As coisas fluíram assim, tranquilas, sem nenhuma intercorrência. Várias Acho pessoas que aqui só uma no chat. observação, só uma observação, a quantidade aí leva à qualidade, né? Eu acho que isso é muito interessante. Várias pessoas aqui nas mensagens agradecendo e parabenizando o Ângelo, entre eles o Luiz Santini, o Jorge Carvalho, Luiz Augusto Nassif, Elisa Sampaio, tá? Te parabenizando pela excelente apresentação. Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão eu vou passar a palavra para a Zelina. Oi. Ô, Rosati. Ô, Luiz Felipe. Um comentário. Primeiro, antes, você podia descompartilhar. A sua tela está compartilhada ainda. Tira o compartilhamento para a gente ouvir melhor. Como é que é isso aqui? Você está apresentando? Tira isso? Tira. Parar a apresentação. Isso. Aí, agora sim. Tá. Mas o que eu queria comentar, Rosato, de uma coisa interessante que ele viu lá é o seguinte: operar doente em estágios mais precoces, graças ao rastreamento que eles fazem, a esse rastreamento anual. Isso é possível fazer aqui, não, talvez não um rastreamento como manda a rotina de você fazer rastreamento em todo indivíduo acima de 50 anos, mas você pegar grupos específicos, ou pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma coisa que já foi feita até que eles fizeram lá no Rio, no hospital. Quer dizer, a radiologia detectar todo doente com nódulo suspeito ser encaminhado para revisão. Quer dizer, vai muito doente, por exemplo, na emergência do Hospital das Clínicas, vamos dar um exemplo, que está com dor torácica por uma causa qualquer e faz uma tomografia de tórax e aí tem um achado qualquer e o doente vai embora para casa e por outra queixa que foi no hospital, dor torácica, por exemplo, e isso é esquecido. De repente, um trabalho um pouco mais preciso em relação a esses doentes, mandar chamar esses doentes que têm nódulo, que têm radiografia suspeita, para você rever para um especialista. Isso já é feito no CHN. No CHN já é feito isso? Isso é uma coisa muito importante. Você pode rastrear, pegar alguns doentes que têm um achado na radiografia do tórax, como você citou em relação ao Covid, e que pode ter outra doença descoberta por uma tomografia feita por outra coisa. É possível melhorar um pouco. No hospital público aqui é um desastre, é realmente um desastre. No Antônio Pedro, que eu ainda frequento, você pega a maioria dos doentes de câncer de pulmão tem doença avançada fora de possibilidade cirúrgica. E é outra realidade. Né? Ok. Obrigado, parabéns pela sua palestra, foi muito boa. O Jorge também aqui pediu a palavra. Obrigado, Luiz Felipe. Só um detalhe, o Heleno Moraes parabeniza também o Luiz Felipe e diz que o Ângelo é um motivo de orgulho para todos nós. Eu faço minhas as palavras dele também. Jorge, por favor. Ângelo, bom dia. Parabéns, Ângelo, a apresentação e a sua experiência, com certeza. Eu ia falar isso que o Luiz Felipe começou, esses pacientes, principalmente com tomografia de baixa voltagem, esses pacientes tabagistas de longa data,
muitos pacientes e pegavam já com nódulo. Nódulo ainda, cirurgia, e esses pacientes estavam curados, né? Então, a ver isso, saber disso, O índice de... em câncer de pulmão. Né? Então, o índice de complicações e de mortalidade é baixo. Eu não sei dizer exatamente o número, mas pelo que eles apresentaram lá das estatísticas e tal, é bem pouco. Não é significativo, não. De cabeça eu não sei te dizer. Pois é. Esse trabalho que eles fazem de buscar precocemente, fazendo tomografias, nesses pacientes, favorece o encontro de muitos pacientes operados de nódulos ainda sem doença disseminada. Isso é muito importante. Parabéns pela sua experiência e pela você transmitir isso para a gente. Obrigado. Bem, eu queria, então, passar a palavra para a Zelina, para a gente encerrar a reunião. Eu achei essa reunião espetacular, realmente foi muito boa. Parece que o Paulo César quer falar alguma coisa ainda. Por favor, Paulo César. Acho que não, acho que foi só sem querer, ele levantou a mão. Então, agradecer muito o Ângelo de compartilhar esse conhecimento e essa experiência de ter ido à China. Achei sensacional, assim como mais um aprendizado do mestre Hilário, né? De quem saísse a gente realmente convidar para vir aqui apresentar alguma coisa, a pessoa já até se programar para isso, né? Achei muito boa a ideia e vamos tentar implementar essa ideia para o futuro. Ficam todos convidados para o café da manhã presencial na Associação Médica, que será feito no início de dezembro, mas ainda com data a ser divulgada. E eu queria passar a palavra, agradecer mais uma vez o Ângelo e passar a palavra para a Zelina. Maravilhosa apresentação. O Ângelo, meus parabéns, foi excelente a sua apresentação e também fantástica essa sua experiência, né? Em um país completamente diferente do nosso. E como o professor Luiz Felipe falou, realmente essa questão do check-up é importante no início. Infelizmente, a gente não tem essa oportunidade aqui, principalmente no serviço público. E nós temos que pensar que 80% da nossa população é dependente do SUS. E a gente não tem essa oportunidade de diagnóstico precoce. E mesmo assim, quando a gente tem um diagnóstico, a gente custa a conseguir um tratamento adequado ao paciente. Isso quem está no Antônio Pedro sabe perfeitamente disso, quem trabalha em qualquer setor público ou de regulação sabe dessa dificuldade. Por mais que se queira, por mais que se tenham pessoas empenhadas, a gente tem essa dificuldade. Mas você explorou muito bem, eu também achei muito interessante essa questão de proibir placas de proibição do tabaco, mas, ao mesmo tempo, tem uma estatal, então, que fatura em cima disso. Quer dizer, é proibido, mas não é, né? Mas, em compensação, faz um rastreamento e consegue livrar essas pessoas de consequências maiores. Bom, meus parabéns, Ângelo. Foi espetacular a sua apresentação e tenho certeza que essa experiência foi muito importante para você e para a sua vida. Você que já é um grande cirurgião, né? E é um orgulho para a gente, com certeza. Eu estou vendo aqui o professor Luiz Felipe com um sorrisinho no bigode, e ele tem toda a razão de ter orgulho de você. Assim como nós temos orgulho também de ter o professor Luiz Felipe entre nós. E reforço aí o convite do Rosati para o café da manhã. Vamos ver quando é que nós vamos marcar essa data, né, Rosati? Vamos marcar essa data e a gente aguarda todos vocês lá. Esse departamento é espetacular. Muito obrigada sempre.